A amidalite bacteriana é uma doença relativamente comum entre as crianças mais velhas e os adolescentes. As complicações não são tão frequentes, mas vira e mexe, a gente pega alguma por aí no pronto-socorro. É muito importante saber como e quando suspeitar dessas complicações. Muito bem, então vamos falar um pouco hoje sobre as complicações das amidalites estreptocóccicas. Quando a gente vai falar sobre esse assunto, a gente costuma dividir entre as complicações supurativas e as complicações não supurativas. Entre as supurativas, as mais comuns são o abscesso amidaliano ou periamidaliano e o abscesso retrofaríngeo aí tão temido. E entre as complicações não supurativas, a gente tem a febre reumática e a nefrite pós-estreptocócica. Vamos começar pelas complicações supurativas, que elas são bem mais frequentes do que são as não supurativas. Então, o abscesso amidaliano ou periamidaliano é o mais comum deles. Quando que a gente vai suspeitar de um abscesso amidaliano? Então, além dos sintomas habituais de uma amidalite estreptocócica, uma amidalite bacteriana, a gente vai ter uma odinofagia muito mais intensa do que seria esperada. O paciente costuma cursar com febres altas e às vezes com toxemia, mal-estar e prostração, então hipoatividade nas crianças. A presença de cialorreia, dificuldade de deglutição e mau hálito também são sintomas típicos. E a alteração de voz, aquela voz de batata quente, também é uma coisa que a gente costuma ver nos abscessos amidalianos. No exame físico, pode aparecer o trismo, que é aquela dificuldade de abertura da boca. E geralmente o abscesso ele aparece unilateral, então os sintomas eles serão unilaterais. Então, o abolamento de um pilar amidaliano anterior, o desvio da úvula para o lado contralateral, o edema do palato do mesmo lado aí do abscesso amidaliano e também algumas linfonodomegalias cervicais. Trouxe aí para vocês algumas imagens para vocês verem como tem realmente um edema unilateral, né, uma hipertrofia amidaliana bem importante, com desvio de palato, edema de palato, desvio de úvula. Então, essa é a imagem típica de um abscesso aí periamidaliano. O diagnóstico ele é essencialmente clínico. A tomo de cervical com contraste, ela pode estar indicada na suspeita de alguma outra complicação, de algum outro tipo de abscesso. Mas se a suspeita for somente abscesso amidaliano, o diagnóstico é essencialmente clínico. E aí o otorrino precisa avaliar esse paciente para indicar e fazer a drenagem desse abscesso. Os otorrinos também costumam prescrever anti-inflamatórios e corticoides na tentativa, na intenção de diminuir um pouco os sintomas e diminuir a inflamação local. Lembre-se de que não adianta a gente manter a nossa cobertura antimicrobiana habitual, como penicilinas e amoxicilinas. A gente precisa sim ampliar o espectro do nosso antibiótico e ampliar a cobertura para, inclusive, anaeróbios, principalmente anaeróbios de boca. Então, lembrem que abscessos, em geral, são polimicrobianos. E a internação não é indicada para todo mundo, mas se houver algum sinal de gravidade, alguma dificuldade de antibiótico terapia via oral, hidratação, aí sim está indicada a internação. Vamos falar agora então sobre o abscesso retrofaríngeo, que é tão temido sim por conta da sua gravidade. Como que a gente vai suspeitar de um abscesso retrofaríngeo? Então, alguns sintomas eles vão ser bem semelhantes em relação ao abscesso periamidaliano, então a odinofagia, a febre, a toxemia. Mas no abscesso retrofaríngeo, o paciente vai ter uma disfagia muito importante, pode ter sim estridor e rouquidão, dispneia por conta da compressão extrínseca dessa via aérea por conta do abscesso. E rigidez de nuca também a gente vê com alguma frequência nos abscessos retrofaríngeos. É uma doença grave, que pode aí evoluir com sepse, toxemia, choque séptico, mediastinite e compressão da via aérea. Então, ela precisa ser levada com muita seriedade. A tomo cervical com contraste, ela está indicada sim, para a gente poder mensurar e ver qual que é o tamanho desse abscesso para poder indicar aí a drenagem. O raio-x, ele também pode ajudar em algumas situações. Então, na imagem aqui da esquerda, que vocês enxergam o raio-x, a gente costuma ver um edema aí de partes moles da região do espaço retrofaríngeo, logo atrás da epigote. Às vezes, dá até para ver um pouco de enfisema subcutâneo, ou seja, a presença de ar dentro desse espaço retrofaríngeo, que a princípio ele é virtual. E à direita, na tomo, a gente consegue ver aí pela seta apontando a presença aí da coleção no espaço retrofaríngeo. Todo abscesso retrofaríngeo é grave por natureza e deve sim ser internado
com a avaliação do otorrino e ou do cirurgião de cabeça e pescoço para drenagem o quanto antes. O quadro é grave e precisa, sim, ser levado em consideração o mais rápido possível. E, mais uma vez, a flora costuma ser polimicrobiana nos abscessos, então a gente precisa de antibiótico terapia de amplo espectro com cobertura para anaeróbios. Por exemplo, um ceftriaxone e clindamicina é uma opção. Lembrem-se de que o abscesso retrofaríngeo é a nossa grande preocupação em relação a ele. É claro que é a parte infecciosa, mas é a dificuldade em relação ao manejo da via aérea. É um paciente que tem um abscesso lá na região retrofaríngea e qualquer tentativa de, por exemplo, intubação pode causar o rompimento desse abscesso, piorando muito mais o quadro. Então, é uma via aérea já com predição de ser difícil e deve ser manejada pela pessoa mais experiente do plantão. Agora, então, vamos falar sobre as complicações não supurativas. Então, a mais comum delas, a febre reumática, que costuma acometer crianças entre 5 e 15 anos, e geralmente após 1 até 4 ou 5 semanas de uma infecção por estrepto do grupo A, então beta-hemolítico, né? Pode ser também pelo estrepto do impetigo, mas hoje a gente está falando então sobre o estrepto da amidalite e por isso 1 a 5 semanas após uma amidalite não tratada. Alguns estudos mostram inclusive números altos, de até 3% das amidalites estreptocócicas evoluindo com febre reumática. Então é importante a gente lembrar que a gente precisa fazer o tratamento mais adequado possível para a amidalite bacteriana. Lembrem também de que a febre reumática é uma das principais causas de cardiopatia em crianças nos países em desenvolvimento. Então, é nosso papel, é nosso dever fazer o diagnóstico adequado de uma amidalite bacteriana, iniciar o tratamento o quanto antes, preferencialmente até 10 dias de início de sintomas, para a gente evitar a progressão, então, para uma amidalite, para uma febre reumática. O diagnóstico ele é essencialmente clínico, mas alguns pacientes eles vão apresentar sintomas variados. A grande maioria deles vai apresentar o quadro clássico de artrite febril aguda. Alguns pacientes podem abrir o quadro direto com somente artrite ou a coreia, né? Então, o comprometimento neurológico de cara. O diagnóstico ele é feito pelos famosos critérios de Jones, que foram modificados e revisados pela American Heart Association em 2015, que acabou dividindo entre países de alto risco e países de baixo risco. O Brasil é considerado, então, como um país de alto risco. E eu trouxe para vocês uma tabela adaptada dos critérios de Jones. Então, eles vão se diferenciar entre critérios maiores e critérios menores, e vocês podem ver que eles são bem semelhantes em relação à população de baixo e à população de médio ou alto risco. Mas tem alguns detalhes aí que variam. Então, o que muda? Nos países de baixo risco, a artrite é considerada somente esse poliartrite. Enquanto nas populações de alto risco, a artrite ela pode ser monoartrite, geralmente de grandes articulações, migratória, mas também pode haver aí uma poliartralgia, desde que excluída outras causas. E em relação aos critérios menores, o que muda mais uma vez? A poliartralgia, a monoartralgia também varia, a temperatura aí, somente um detalhe, e o VHS também, que tem que ser um pouco mais alto entre a população de baixo risco. E quando que eu vou suspeitar? Quando eu tiver aí, então, os critérios de Jones 2 maiores ou pelo menos 1 maior e 2 menores, fechando o meu diagnóstico para febre reumática. E qual que é o objetivo do nosso tratamento da febre reumática? Erradicar o estrepto, então é obrigatória a realização da penicilina benzatina de 600 mil unidades internacionais até 1.200.000, dependendo do peso da criança. Então, a profilaxia primária é justamente tratar essa cepa reumatogênica do estrepto. A profilaxia secundária, que é para evitar novos surtos e novas reagudizações, ela costuma ocorrer a cada 21 dias e o prazo varia muito. Então, tem pessoas que precisam continuar para o resto da vida. Tem pessoas que usam até os 5 anos desde a última crise. Tem gente que fica com 10 anos de penicilina desde a última crise. Então,
O prazo vai variar, mas é importante a gente lembrar que essa profilaxia secundária é para evitar os surtos. Além disso, a gente precisa, claro, manejar os sintomas, fazer o manejo da cardite junto com o cardiologista, o manejo da coreia, se o paciente tiver sintomas neurológicos, junto com o neurologista, e o manejo da artrite em conjunto com um reumatologista. Então, é realmente aí uma doença de múltiplas especialidades, multiprofissional. E por fim, vamos terminar com a nefrite pós-estreptocócica, que também é conhecida como GNPE ou GNDA, que seria glomerulonefrite pós-estreptocócica ou glomerulonefrite difusa aguda de causa infecciosa. A nefrite pós-estrepto ela é a principal causa de nefrite em crianças, principalmente entre aquelas de 5 a 12 anos, que são o pico da nefrite pós-estreptocócicas. Então, assim como a gente tem algumas cepas reumatogênicas, a gente tem as cepas nefritogênicas, e ainda bem que elas não são as mais comuns e as mais frequentes. Então, a suspeita de uma nefrite pós-estreptocócica vai ser feita diante de um quadro típico de síndrome nefrótica. Síndrome nefrítica. Então, edema, hematúria e hipertensão são a tríade clássica da síndrome nefrítica. Então, nos exames, o que a gente encontraria? Uma piora, uma alteração de função renal. Na urina 1, costuma ter hematúria e proteinúria. Complementos diminuídos e consumidos. A cultura de orofaringe pode vir positiva e geralmente a gente solicita algum tipo de teste sorológico para fazer o diagnóstico do estrepto. Então, o mais conhecido de sorológico seria o teste do Aslum. E, mais uma vez, qual que é a nossa intenção no tratamento da nefrite pós-estreptocócica? A erradicação desse estrepto nefritogênico, então é obrigatório a realização de penicilina ou amoxicilina, o suporte renal, junto com o manejo da hipertensão, e se houver necessidade, mais raramente, diálise e biópsia renal, a depender dos casos, mas aí já em segmento com o nefrologista. Tudo bem? Então, a ideia da nossa aula foi só pincelar para vocês um pouquinho aí sobre as principais complicações das amidalites estreptocócicas. Se você gostou dessa aula, volta lá no nosso perfil do Instagram e comenta, deixa lá nos comentários as suas dúvidas e marca os amigos para eles assistirem também. Até a próxima, pessoal!